sobre uma situação em que o mundo se encontra, né? Mas, amados, o mundo está no mundo, mas a igreja onde está? Tem até um chavãozinho, né, que diz nas igrejas: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas eu vejo que esse negócio está se perdendo, porque parece que a igreja cada vez mais está no mundo, né? E aí, amados, eu quero essa noite que você abra a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E eu creio que com certeza Deus quer falar com você que veio essa noite, que saiu da sua casa, que você está aqui hoje por um motivo. Deus quer falar com você hoje. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Acharam ali? Diz assim a palavra de Deus: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite queremos benzer, te louvar, exaltar o teu nome, a Deus, pela graça, pela qual o Senhor nos concedeu este dia assim, porque entendemos que a tua destra fiel tem cuidado de nós. E por isso, obrigado, meu Deus, pela ordem pela qual o Senhor nos concede aos teus anjos, Senhor, para que eles guardem e nos livrem de todo mal. Hoje estamos aqui como tua igreja, Pai, na tua casa, para juntos ouvir aquilo que verdadeiramente o Espírito há de soprar essa noite sobre cada um de nós, meu Senhor. Vem com poder e graça, pois tu sabes, meu Deus, que esse lugar foi erguido, meu Deus, para única e exclusivamente exaltar e glorificar o teu nome. Nós oramos a ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você está, amados? Amados, o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 12 falando para a igreja, tá? Isso aqui é para a igreja. Se você entende que você é a igreja, ele está falando para você essa noite, tá? Ele diz, no verso 1, nós lemos no 2, ele diz: portanto, irmão, rogo pelas misericórdias de Deus que se esforcem e se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tá? Este é um culto racional de vocês para a igreja. Então, amados, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos esforçar. Há um esforço que nós devemos fazer. Não podemos, amados, esperar que as coisas de Deus caiam do céu. Não podemos esperar, amados, que as coisas sempre batam à nossa porta, ainda que pode acontecer. Não estou dizendo que não pode, porque para tudo Deus pode, tá? Mas, lendo o texto bíblico e vendo muitas situações, a gente precisa entender, amados, que é um esforço mútuo que nós precisamos fazer para entrar no reino de Deus. Jesus disse assim, olha, para os discípulos, desde o tempo de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força, e todos que dela usam se apoderam dele. Ou seja, tomado à força. Por quê? Porque nós não merecemos. Ninguém merece. O que nós merecemos é a condenação, porque fomos gerados no pecado, que é pior. Muitas vezes continuamos no pecado, e por isso que nós precisamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E aí o apóstolo Paulo vem agora no verso 2 e diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Como eu trouxe para vocês, amados, na terça-feira passada, se amoldar, ou seja, vem de molde. Essas cadeiras que tem aqui, ela é feita, tem um molde, tá? Esse molde é um molde de aço, ferro ou ferro fundido, né? E é colocado em uma máquina. E aí nessa máquina é colocado pequenos pedaços de plástico triturado, tá? Aquelas bolinhas de plástico, colocado nessa máquina, e essa máquina esquenta o plástico e pressuriza ele, e nesse molde existe uns orifíciozinhos em que o plástico entra pressurizado, e aí, amados, sai essa cadeira.
mas essa cadeira só está aqui hoje, porque quem deu origem a ela foi um molde, ela foi moldada. Então o apóstolo Paulo diz exatamente: não se amoldem aos padrões deste mundo. Tá? Então a igreja, amados, ela precisa estar alerta, porque apesar de estarmos neste mundo, nós não vivemos de acordo com o padrão deste mundo, nós vivemos de acordo com o padrão da palavra. E a igreja tem abandonado a palavra para viver, amados, de acordo com o padrão deste mundo. Aquilo que as pessoas estão publicando aqui, lógico, eu não sou ignorante, que tem homens e mulheres de Deus usando esta ferramenta para abençoar o reino de Deus. Só que o problema tem homens e mulheres de Deus, tá? Mensagens bíblicas maravilhosas, mas o problema é quem está recebendo, quem está acolhendo, quem está filtrando, amados, essas mensagens. Você tem maturidade para isso? Porque muitas vezes eu vejo cada pergunta para mim, de irmãos que escutam algo aqui na internet e eles trazem isso como uma verdade absoluta. É cada situação que eu não vou nem comentar. E aí eu vou explicar para a pessoa. Muitas vezes é situações que as pessoas trazem de uma liturgia da igreja delas, daquilo que eles estão vivendo, e o irmão traz para cá para questionar aquilo que nós estamos vivendo como liturgia de igreja. Não pode, amados. Você tem que se amoldar a este padrão que nós estamos aqui. Não adianta querer se moldar, amados, ao padrão, não é de igreja A, de igreja B. Você está aqui. É aqui que você tem que se moldar. De acordo com aquilo que a igreja prega, de acordo com aquilo que nós estabelecemos como igreja de Cristo no Brasil. É a nossa denominação. Eu estou debaixo de uma autoridade. Nós temos uma liturgia. Graças a Deus Ele nos dá uma liberdade, mas é uma liberdade condicionada até que eu continue andando realmente de acordo com aquilo que foi estabelecido no nosso estatuto de igreja de Cristo do Brasil. Então as pessoas que vêm muitas vezes de outra igreja precisam entender isso. Tá? E aí, amados, era essa questão exatamente que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para os romanos, como ele também teve dificuldade nos coríntios. Por quê? Porque eles vieram de outras culturas e acabavam trazendo também, tá, a sua cultura, aquilo que eles deviam ter deixado lá, ao padrão deste mundo. Amém? Amém. Baseado nisso, amados, o texto de Coríntios 12, e aí eu trago para vocês hoje, amados, 3 características de um servo de Deus, e eu quero que você se avalie. 3 características de um servo de Deus. Não é absoluta essas características, mas foi aquilo que o Espírito Santo tocou meu coração, e diante daquilo que eu tenho ouvido pastores falando sobre a situação que se encontra a igreja. Amados, hoje tem se levantado mais crítica, e essa crítica não é das pessoas do mundo, essa crítica é de dentro da igreja, se levantando de como que está a igreja hoje do Senhor Jesus, tá? E aí eu quero que você preste bem atenção, porque eu creio que Deus vai falar com você essa noite. Amém? Primeira característica, amados, de um servo de Deus, de um homem e de uma mulher de Deus, precisa ser santo, tá? Você precisa, amado, saber disso. Lá em Levítico, capítulo 11, 45, tá, gente? Coloca aí, Levítico 11, 45. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Aquele povo havia sido escravizado, e agora eles clamaram a Deus, e Deus foi e providenciou para tirar eles de lá. Só que a condição para eles permanecerem no governo do Deus que eles clamaram a Ele, era que eles permanecessem santos, que eles fossem santos. E essa foi a maior dificuldade do povo de Israel, foi permanecer santo, foi saber que eles tinham que ser santos. Amém? E aí, amados, nós precisamos entender isso, tá? Primeiro, amados, esse princípio de santidade, amados, é uma condição que Deus tem para nós. A Bíblia diz, amados, que sem santidade ninguém vai ver a Deus, tá? Ou seja, sem buscar viver de acordo com a vontade de Deus, não é possível ver Deus. Então, amados, é um conceito que nós precisamos ter na nossa vida. Amados, primeiro, santidade, ela é algo a ser conquistado todos os dias. Nós precisamos estar buscando ser santos, porque todos os dias nós somos provados, todos os dias nós vamos ser testados até Jesus voltar. Não existe esse pão de santidade.
é algo que tem que ser, como o apóstolo Paulo diz, que a salvação, desenvolver a salvação. E santidade, amados, faz parte, tá, do pacote de salvação. E aí é isso que nós precisamos entender, amados, que buscar a viver de acordo com os padrões de Deus, não desse mundo, não daquilo que estão falando por aí nas internet da vida, porque nós passamos mais tempo aonde? No celular ou a Bíblia. Se você ver no seu celular, tem um dispositivozinho que você abre lá ele e ele vai dizer quanto tempo você passou nele. Você vai tomar um susto, porque é algo que quase que a gente não se percebe. Quando você vai ver, tem 2, 3, 4, 5 horas no celular. E você diz, como é que pode estar errado isso? Não, isso aqui está contabilizado errado. Não está. Então você que não percebeu. E aí, amados, a Bíblia diz que os nossos olhos é a janela do nosso corpo. E para onde é que mais você está olhando? Você não passa o tempo todo em uma tela dessa, amados. E o que é que você está olhando? O problema é esse. Tá? Tanto o celular, o pessoal diz, olha, moto é um transporte perigoso. Não é muito perigoso? Não, Deus me livre moto, Deus me livre moto. Certo? Tudo bem que é um transporte que você é que é a vantagem, né? A maior parte do seu corpo que está ali em cima daquele transporte, uma queda, um abalamento, com certeza você vai sofrer no seu corpo. Mas quantos outros transportes também é perigoso? Avião, quando cai, mata logo 100, 200, 300 pessoas. O automóvel, do mesmo jeito. Aí o pessoal diz, pega a moto, não, moto é isso, moto é isso. Agora o problema é, como é que você anda em cima dela? O problema é como é que você pilota essa moto? Porque o que eu vejo muito aqui é o pessoal usando só o pneu. Não sei se está economizando o pneu dianteiro, ou então se a moto fosse para vir só com o pneu não tinha vindo 2, né? Mas aí o homem, né, na sua astúcia, na sua masculinidade, vai estar inventando essas coisas. Foi, não foi, não está papocando. Aí pode dizer que foi a moto. Não, foi o piloto, foi o responsável, o carro é do mesmo jeito, né? Diz uma certa velocidade, acaba andando a 200 km por hora quando bate, se acaba tudo, é porque o carro não foi o carro. Então, mas nós também precisamos entender isso, tá? Que a nossa conduta é uma escolha que nós já fizemos. Vocês não aceitaram Jesus? Não disseram que querem andar de acordo com os padrões de Deus? Pois então pronto, amados. É uma escolha que você já fez. Amém? Amém. Amados, primeiro, santidade não quer dizer que você é perfeito. Porque, infelizmente, muita gente até questiona. Acho que você já foi questionado, talvez, pela sua família ou por outra pessoa de outra igreja, porque você tem um comportamento bem diferenciado de muitos outros. A minha esposa, em determinado momento lá da vida dela, ela falou que era questionada. Graças a Deus, essa igreja já passou, foi embora, porque ela se ajoelhava, todo mundo de pé, e ela ficava de joelho e foi questionada, dizendo que ela queria ser muito santa. Ainda quando jovem, a pessoa, tá vendo? As pessoas nem desenvolvem santidade e nem querem que os outros também desenvolvam. Você vai ser criticado porque você é santo. Mas o próprio Deus, amados, tem esse chamado aqui. Sejam santos porque o Senhor é santo. O seu Deus que chamou, Ele é santo. Então existe essa condição e sem ela, diz a palavra de Deus, que ninguém verá a Deus. Pior, é isso. Então não bata a palma, alegre-se. Assim como os discípulos pegaram ele e meteram a pena neles, porque eles estavam pregando. Disseram para eles pregar e continuaram. Quando eles saíram, ficaram felizes, porque se cumpriu deles aquilo que Jesus disse: vocês vão ser açoitados, caluniados, injustiçados. Eles ficaram felizes porque apanharam por causa do nome de Jesus. Pois então fique feliz quando, por causa do seu Deus que é santo, e você quer ser santo, e é para ser santo, está sendo criticado. Fico muito feliz, porque as pessoas dizem: porque você quer ser muito santo. Amém, está sendo muito mesmo. Você entende isso? Então, santidade, amados, ela não é ser perfeito, ainda que nós temos que buscar a perfeição. Jesus que disse: sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai. Então buscamos a perfeição, mas essa perfeição é em Deus, porque nós não conseguimos jamais ser perfeitos. Amém? E a santidade, amados, também da mesma forma, porque muitas vezes a gente achando que nós não podemos ser perfeitos, também a gente relaxa na santidade. E aí a gente acaba aqui banalizando, amados, esse princípio de Deus para nós, que é sermos santos. Tá? Amém? Amados, a importância da santificação. Primeiro, a busca pela santificação, ou santificação, é um processo contínuo, como eu disse há pouco tempo,
de se dedicar à vida com Deus, buscando viver de acordo com seus princípios. De onde? Da palavra. A busca da santidade começa quando você se dedica à palavra, à Bíblia. Eu já falei para vocês que eu coloquei esses adesivos aqui, ó. Proibido o uso de celular durante o culto. Depois você pode usar à vontade, mas na hora do culto não. Até um irmão falou para mim, pastor, porque eu gosto de usar o celular, porque tem a Bíblia e é maior para me ler. Porque a Bíblia é leite pequenininha. Eu vou arrumar para você uma Bíblia extra gigante, às vezes desse tamanho. Por quê, amado? Se você desligar, colocar o celular lá em modo avião, tudo bem. Por quê? Por que eu faço isso, amado? Porque eu vejo a pessoa acaba se distraindo. Está aqui com o celular, a Bíblia, aquela mensagem, todo tempo chegando mensagem no nosso celular. E aí você vai olhar para aquela mensagem, não vai resistir, foi alguém que exatamente perguntou onde é que tu estava. Eu me lembrei de ti. Amado, quantas vezes eu estava lá no ministério de intercessão, lá na igreja, e de repente meu celular tocava aqui, quando eu olhava, era meu pai e minha mãe, naquele exato momento, tantos dias que tinha para ele se lembrar de mim, se lembrou naquele momento que eu estava. Amado, automaticamente essa conexão é cortada. Você perdeu o fio da meada, como diz, né, o nordestino. Porque você estava em conexão ali com Deus ali, a sua mente voltada para aquilo, estava sendo inchado. Aí quando você vai olhar a mensagem no WhatsApp, eu já vi pessoas passando mensagem pelo WhatsApp. Eu estou falando porque eu vi. E já faz tempo que era para não ter colocado esse bichinho aí. E se você não tiver a Bíblia, ali dentro tem na sala, você me peça. Qualquer coisa é minha para você. Tá? Mas eu faço isso por amor a você e querer que você seja edificado. E não se desvie, porque Satanás, meu filho, usa de todos os meios. As pessoas vão exatamente se lembrar de você agora, nesse momento, vão mandar mensagem para você. E você teve o dia todinho. Mas por que só nesse momento? Então, amados, a busca pela santidade, ela é um processo que nós devemos viver. Mas onde é que está ela? Aqui na palavra de Deus. Leia a Bíblia, que aí você vai ser santo, com certeza. Amém? Amados, o princípio de santidade, intimidade com Deus. A santidade, amados, ela leva a intimidade com Deus, permitindo que se possa experimentar a sua presença em diferentes aspectos da vida. As pessoas que não têm intimidade com Deus, você olha uma pessoa, acha tão bonita, aquela irmã é uma bênção, olha ela. Tem intimidade com Deus, ela fala com autoridade. Aí você quer ter a mesma coisa da irmã. Sabe qual é o que acontece, amados? É porque essa irmã, ela passa mais tempo com Deus. Ela dedica tempo a Deus. É aquilo que eu estou ministrando aqui na terça-feira. Hábito. Ela tem o hábito de buscar Deus. Mas o que é que a gente faz? A gente quer ser igual, mas a gente não paga o preço. A gente quer fazer a mesma coisa, quer receber, quer profetizar. Amados, se nós não tivermos tempo com Deus, não temos condição. É a mesma coisa, o seu celular está quase descarregado. Aí você coloca na tomada ali, mas não tem muita paciência porque precisa sair. Carregou bem pouquinho, o que é que acontece? Já vai descarregar de novo. Por quê? Porque ele não deu tempo de carga. Então, meu filho, se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, você tem que ter um tempo de carga com Deus e é ligado na tomada, diretamente no trono da graça. Mas o que é que ele faz? Alguns minutinhos daquela oração muito pouca, correndo umas carreiras e o tempo todo dedicado às coisas deste mundo ao trabalho. Eu estou dizendo que você não vai trabalhar, mas, amados, em primeiro lugar, deve estar o reino de Deus. Amém? Amém. Então, o princípio de santidade, amados, vai levar o quê? A você ter intimidade com Deus. As pessoas que têm intimidade com Deus são pessoas que têm tempo com Deus, e aí com certeza evolui a sua santidade. Amados, é um chamado para a santidade. A Bíblia nos convida a buscar a santidade e a viver de acordo com a vontade de Deus para podermos experimentar a sua presença e um dia vê-lo em sua plenitude. A Bíblia é um convite à santidade. Ela aqui, amados, aliás, eu digo que a Bíblia é um manual à santidade. Você entende isso, amém? Amém. Amém. Vou pegar aqui outro. Outro princípio, amados, que nós precisamos ter. A gente coloca aí em 1 Pedro, continuando no princípio de santidade, 1 Pedro 15, o que é que diz sobre santidade? Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam também santos em toda a sua.
Amado, ser santo inteiro. Não pode haver divisão. Em toda a sua conduta, não é em momentos. Não é só quando a gente está aqui no templo, todo arrumadinho, igreja, parecendo aquela coisa toda, não. E botou o pé fora, pronto. Já guardou a santidade. Não. Nesse mundo é que nós precisamos ser santos. Amém? Amém. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 diz: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Está entendendo isso, irmãos? Mas sabe o que acontece? Não, fulano de tal é tão bom, pessoa tão boa, ela morreu, com certeza foi para com Deus. Amados, ela tinha na bagagem dela um cartão de santidade. Se não tinha, não foi para Deus. Porque a gente tem mania de encomendar pessoas a Deus de acordo com o nosso tipo, aquilo que a gente acha da pessoa, que é bonzinho, que fazia boas obras. Amados, Deus vai avaliar o princípio de santidade. Se não for santo, amado, não entra. A Bíblia não vai se contradizer, mano. Está dizendo aqui que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Sabe o que é ninguém? É ninguém mesmo. Portanto, amado, nós não podemos estar aqui desenhando um tipo de modelo de pessoa santa e dizer, daí Deus recebe, que não é assim que fazem. Morre, é ótima pessoa, em vida era uma peste, mas morreu, ficou bom, e aí encomenda para Deus, totalmente contrário daquilo que Deus estabeleceu. Só serve, sabe para quê? Para nos confortar em o que é pior, se vir dizer, mau exemplo. Amém? Amém. Buscar a santidade, ela começa quando você tem, como aquilo que eu estou ministrando aqui na terça-feira, um hábito de buscar a presença de Deus, um hábito de ler as Escrituras e colocar em prática. Pronto. Essa foi a primeira característica de um servo de Deus. Segunda característica, eu estou falando isso aqui, mas para que você se avalie. Essas características aqui se encontram na sua vida. Segunda característica de um servo de Deus, fidelidade. Tá? Fiel a Deus, né? A gente canta, Deus é fiel, Deus é fiel. As pessoas botam no carro, eu vejo ali muitos. Deus é fiel, meu filho. Que Deus é fiel, eu estou careca de saber. Agora eu quero saber é você. É muito fácil, irmãos. Eu pegar aqui um adesivo e botar no meu carro. Deus é fiel, Deus é amor. Eu sei que Deus é tudo isso. Eu não preciso colocar um adesivo no meu carro dizendo isso. Agora eu quero saber, você é fiel? Você realmente representa o amor de Deus? Porque a gente coloca isso e fica o pulmão cheio. Só, amados, que nós damos um princípio de infidelidade. Coloca aí, Eugênio, Salmo 10, do 1 ao 6. O que é que diz aí? O que é que a Bíblia fala sobre fidelidade, amados? Tem um monte de versículos sobre fidelidade. Fidelidade, amados, anda também junto com o princípio de santidade. Viu? Salmo 10, 1 ao 6 diz. Apareceu aqui para mim. Senhor, por que estas coisas, por que estás tão longe? Por que te esconde em tempo de angústia? Na sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que aquele, porém, seja apanhado em suas próprias tramas. O ímpio se gaba da sua própria cobiça. O avarento amaldiçoa e insulta o Senhor. Na sua presunção, o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Seus caminhos prosperam sempre. Acima da compreensão dele estão as tuas ordenanças. Ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Ele pensa consigo mesmo: nada me abalará. Jamais alguém me fará dano. Isso é o Salmo 10 ao 6. Está errado. Não tem nada aqui com fidelidade. Às vezes acontece, né? A gente pegar, eu já peguei alguns textos que pego e coloco aqui e realmente não bateu. E são muitos, esse aqui, não me engano, eu tinha avaliado. Coloca aí, gente, Provérbios 28, 20. Esse salmo aqui, amados, ele traz o princípio de fidelidade no seu contexto. Mas eu quero ele mais específico, né? Provérbios 28, 20 diz assim: o fiel receberá muitas bênçãos, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune.
o fiel receberá muitas bênçãos. Apocalipse 2:10. Preste atenção, Apocalipse 2:10 diz o seguinte, pessoal, a turma que gosta muito do Apocalipse, né? Pessoal, não lê nem a Bíblia toda, mas o Apocalipse vocês vão ler porque é muito legal, vai ser esse filme de terror. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus falando, tá? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Fidelidade até onde, amados? Até onde mesmo? Amados, fidelidade a Deus significa ter uma relação de lealdade, confiança e obediência com Ele. Mesmo em momento difícil, isso implica em manter um firme propósito de servir a Deus sempre, com perseverança e reta intenção. A fidelidade a Deus, amado, envolve confiar em Sua palavra e em Suas promessas. A pessoa diz que confia em Deus, mas quando chega na hora da aprovação, aí vem a dúvida. Aí você acaba abandonando a sua confiança, que você disse que tinha tanto em Deus, e vai fazer as coisas do seu jeito, com o seu braço, com a sua força, e aí você se lasca todinho. Ser fiel a Deus, amado, também significa obedecer a seus mandamentos e buscar viver de acordo com a sua vontade. Isso inclui evitar o pecado e buscar viver uma vida santa. Todo santo é fiel a Deus. Aí você precisa entender isso, que esse princípio de fidelidade é santificação, significa separado para Deus. Fidelidade, exclusividade. É o nosso relacionamento cônjuge com a esposa. Hoje esse mundo, amados, ele está eliminando essa palavra fidelidade. O que nós vemos hoje é o quê? Infidelidade. Principalmente infidelidade conjugal, infidelidade familiar. É o que nós vemos hoje. As pessoas rapidinho abandonam a sua conduta, não tem mais palavra. A mentira, amado, está se tornando verdade. Olha que nós estamos mergulhados. Olha o que essa tecnologia, amados, ela está trazendo para nós um ritmo de vida totalmente contrário à vontade de Deus. Nós temos aí hoje, amados, uma tal de IA, inteligência artificial. Ou seja, eles fizeram ela, por quê? Porque o povo está ficando burro. Então o povo está precisando de inteligência. Amado, está eliminando a sua capacidade de pensar, de decidir, de raciocinar. Sabe o que é? Agora, as pessoas hoje, amados, é movido pela praticidade, pela comodidade. É tudo rápido, é controle, é só abre a luz, fecha a luz, liga o ventilador e vai ali a comida, é só assim. Então, nós estamos sendo conduzidos a uma vida de comodidade. Aí chegou agora, sabe o quê? Você não precisa mais pensar, não. A gente pensa por você. Isso é a inteligência artificial. O jovem já está sendo, olha, eles absorvem rapidinho essa tecnologia maravilhosa. Ainda diz assim, só pode ser de Deus. Por quê? Porque veio abençoar a minha preguiça, a minha comodidade, a minha preguiça de estudar. O que é que faz agora na faculdade? Está aqui, você vai fazer aqui uma redação, um trabalho. Olha, eu vou perguntar para IA. É sobre o quê? Sobre casamento, sobre filho. IA, sobre filho. Aí ele dá o texto, tudo direitinho, todos os tópicos. Aí o que é que você faz? Cola e imprime. Fiz o meu trabalho. Fez o seu trabalho, ou a inteligência artificial fez com você. Você está ficando burro. É isso mais que a tecnologia está fazendo com a humanidade. Tá certo? E aí a igreja também está acabando que nessa onda, né? Nessa vibe aí que eles chamam, tá? Então, amados, a fidelidade a Deus, amados, ela se manifesta no serviço dedicado, na perseverança em seguir os caminhos de Deus, caminho do Senhor. Mesmo quando a dificuldade surge, a fidelidade a Deus, amados, vai impactar a nossa vida. A fidelidade, amados, a Deus, ela tem um impacto positivo em todos os aspectos da vida, incluindo relacionamento, trabalho e finanças. É assim, o que acabamos de dizer, tá? No relacionamento, meu amado, as pessoas, elas não servem a Deus.
mas ela pega carona naqueles que servem ao Senhor. Às vezes é a esposa, geralmente é a esposa, serve ao Senhor, o marido não serve. Mas, amados, ele não acha ruim que você está na igreja, porque ele sabe que você está guardada, ele sabe que você é fiel a Deus e você vai ser fiel a Ele. Você sabia disso? É, meu filho, sabia disso? É. Acontece exatamente isso. As pessoas, como você é uma pessoa dedicada ao Senhor, na palavra, na igreja, pregando o evangelho, as pessoas confiam em você. Você tem uma confiança na sua pessoa, para com a sua casa, a sua família. Sabia disso? Acontece. Infelizmente hoje tem um lado oposto, né? Por causa dos testemunhos, mas não vai se prevalecer disso não. Então, a sua fidelidade a Deus, ela vai incluir no seu relacionamento, tá certo? No seu trabalho. Sabia disso? Você vai, uma pessoa lhe conhece, tem uma empresa, uma coisa, ele conhece e aí ele contrata você. Ele vai colocar você aonde? Ele vai colocar num local que ele precisa de uma pessoa de confiança. E como ele sabe que você é um crente, serve de Deus fiel, ele vai botar você lá. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas que estavam lá estavam passando a mão no dia dele. E ele vai botar você no lugar lá. Eu digo que isso aconteceu comigo, eu paguei foi um preço. Até ameaçado de morte fui. Os próprios colegas de trabalho. E aí me colocaram no negócio e passei 4 anos. Uma coisa que sempre estava mudando de pessoas, porque as pessoas que estavam lá estavam passando a mão no dinheiro. Aí me botaram lá e me tiraram mais. Me disseram assim, quando outras pessoas lá que trabalhavam, disseram assim, o Elton não vai sair dali, não vai passar para trabalhar, não vai não, ele vai ficar lá. Porque depois que ele entrou lá, ele estava na conta do dinheiro. Foi assim que disseram. Amém, amados? Amém. Sua fidelidade para com Deus vai ter recompensa. Ainda é a recompensa que você vai receber para com Deus, mas você vai receber aqui na terra. As pessoas, elas são infiéis, mas elas não querem pessoas infiéis do seu lado. Pode ser, elas querem pessoa fiel, ela pode até ser até infiel, e ela sabe disso, mas ela quer pessoas fiéis do seu lado. Amém? Fidelidade na finança, nas questões financeiras, paga as coisas direitinho, cumpre com os compromissos, não só na igreja, mas em toda a sua vida, amados, você vai ser aplaudido, as portas vão se abrir para você, as pessoas vão abrir crédito, vão estar atrás de você. Quando ele sabe que a pessoa é fiel, tem um histórico, aquele histórico que nós temos, a score, né? Tal desse score que tem, menino, se prepara, porque o telefone todo tempo tocando, ó, tem que dar para você, ó, tal, ó, não sei o que, estou te oferecendo isso, ó, tem um empréstimo, tu está arrependido, sai fora disso aqui. Por quê? Porque eles vão lá e vão xeretar a sua vida. Amados, não pense que é só você sabe das suas coisas, não. O mundo também sabe, eles acessam pelo seu CPF, pelo seu e-mail, eles sabem tudo. Por que ele ligaram para você? Como é que ele sabe disso? Que é só você que acessa o Sebrae, você tem uma senha, como é que ele sabe? Não sabe de nada. Essa senha é só para você acessar, mas todo mundo acessa sem senha. Amados, a fidelidade de Deus, amados, é importante lembrar que Deus também é fiel, você não sabe disso. É um Deus fiel, amados. A Bíblia Sagrada, amados, ela destaca a fidelidade de Deus, que ela é inesgotável. A palavra dele diz assim, ó, ainda que vocês sejam infiéis, Deus permanece fiel. Amém? Porque, amados, é uma característica de Deus. É ser fiel. A fidelidade de Deus, amados, é uma relação de compromisso, confiança, que se expressa através da obediência, do serviço e perseverança. Amados, Apocalipse, ele falou agora há pouco. Apocalipse 10:2, falou o quê? Ser fiel até a morte, foi? Será que você tem capacidade de ser provado nesse estilo de fidelidade para com Deus? Porque eu vejo pessoas rapidinho, mas abrindo mão da sua fidelidade para com Deus, trocando a mão pelas coisas deste mundo. Fizeram uma pesquisa aí, o cara chegou e disse assim, ó, eu tenho aqui, você quer 5 milhões ou Jesus? A pessoa não contou pipoca, 5 milhões. Cadê a fidelidade para com Deus? Diga aí. Eu vi o testemunho de um pastor aí no podcast, eu conheci esse pastor, e ele disse que lá no Oriente Médio, você não tem lugar, né, que é hoje em dia,
um pastor. Não é aqui não, gente. Aqui sua fidelidade não está sendo questionada, não está sendo provada, entre aspas, né? Mas da maneira como é lá. Esse pastor, amados, ministrava, e era perigoso esse lugar lá, porque estava havendo uma represália contra o Evangelho, e a gente sabe do Oriente Médio que eu trouxe para vocês aqui vários vídeos e testemunhos. Esse pastor estava com a sua família na casa dele. De repente chegou 10 homens de outra seita, de outra religião. Entraram na casa dele, pegaram os filhos dele, colocaram no quarto. E ficou o pastor e a esposa dele na sala. Eles começaram a violentar a esposa dele, na frente dele. Começaram, amados, a violentar a esposa na frente dele. Seguraram ele, 10 homens. E aí, amados, disseram assim: e aí, você vai negar a Jesus? Qual foi a resposta desse pastor? Não foi nem ele que respondeu. A esposa dele, amados, sendo violentada por aqueles homens na frente do pastor, ela disse assim: não negue a Jesus, porque Ele é tudo que nós temos. Não negue a Jesus, porque Ele é tudo que nós temos. Jesus é tudo para você ou as coisas deste mundo? Seus amigos, as festas, bebida, o mundo está aí oferecendo bebida, festa, droga. O prazer virou estilo de vida. Nós temos prazer, o lazer, passear, virou estilo de vida. As pessoas não querem mais trabalhar, querem só passear, beber, brincar, se divertir. Amados, nós ainda não, nesse país não chegamos na perseguição. E eu creio que o Brasil não vai ter perseguição, porque não precisa. As pessoas não precisam nem chegar a ser perseguidas, já estão abrindo mão faz tempo. Troca Jesus por uma proposta de trabalho, por uma oferta de trabalho muitas vezes promíscuo, e aí vai. Troca Jesus quando você está ali no trabalho, você precisa para alimentar a sua família, e aí o patrão chega e diz assim: olha, chegar uma pessoa aqui atrás de mim, você diz que eu não estou. Aí você vai mentir, porque se você disser, não, é porque foi ele que mandou, e daí? Por acaso tem dizendo na Bíblia? A Bíblia está dizendo que não mentais, não está dizendo, não, depende da circunstância, se mandaram você, não tem problema, você está livre de condenação. Tem isso na Bíblia? Não tem. Mas é tanto crente amado mentindo. Quando você faz isso, você está negando a Jesus. Quando você faz isso, amados, você está negando o sacrifício de Jesus na cruz que Ele fez por você. Quando você nega Ele, quando nós mentimos, quando nós somos infiéis, amado, até no nosso pensamento, porque Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher e no seu pensamento já pecou, não precisa mais nem fazer nada, já só no pensamento. E quantas vezes nós negamos Jesus, amados? As pessoas querem buscar Deus quando está no último fôlego de vida, ou sei lá o que. Quando o negócio está apertado, quando chega aí uma situação que você está complicado, enfermidade, você recebeu o lado do médico e diz que você tem tantos dias de vida, aí corre para Deus, quando você está se quebrando, corre para Jesus, amado. E que eu acho interessante, esse Deus da graça, da misericórdia, recebe. Porque se fosse um de nós, não vai receber não. Você teve a oportunidade, não quis, agora perdeu. É assim que a gente faz. Mas eu que não vou me prevalecer, amado, dessa oportunidade que talvez eu tenha. Você está, Jesus, não deixa para amanhã, mais tarde, eu estou muito novo ainda, deixa eu ficar mais velho, mais um pouquinho, sabe? Que aí aposentado não serve mais para nada, né? Aí eu aceito Jesus. Como se você fosse o dono da vida, como você soubesse que saindo daqui, você vai ver alguns minutos, algumas horas. Aonde? É assim que nós vivemos. Lógico que não vamos viver como morrer daqui para amanhã, mas temos expectativa de vida, temos plano de vida. Mas, amado, eu quero saber uma coisa: qual é a decisão que você tomou hoje? Não dá, amados, como diz aqui o apóstolo Paulo, não se amoldeia o padrão deste mundo. Não dá para fazer média com esse mundo, amados. Ou você nega Ele, ou você nega Jesus. Não dá para a gente andar de acordo com o padrão deste mundo, ainda mais de acordo com as coisas que estão aí. As pessoas de vida dupla. Aqui todo mundo sabe que você é crente, o Pai do Senhor, irmão, mas lá onde você está,
Você tem que pregar com as pessoas, você fala de Jesus para a pessoa. Porque tem gente que tem vergonha de falar. E Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Mas estava tudo bem, Jesus é bom demais, Deus é amor, chega lá e perdoa, beleza. No dia do juízo não tem mais. Preste atenção. Agora você ainda tem chance. Hoje você ainda tem chance. Mas no dia do juízo, acabou-se. No dia do juízo, amado, não tem mais perdão. Não tem mais misericórdia de Deus. Tem juízo. Julgamento. Amém? Você vai, amado, você já foi diante de um juiz aí por alguma causa. Chega lá, você vai apresentar a sua justificativa, sua tese, alguma coisa, mas ele vai aplicar a lei. Ele não vai ficar com peninha por causa de você, não. Ele vai aplicar o que está ali para ser aplicado a lei. Ainda que você pode ser absolvido, se for alguma causa que realmente não se cumprir em cima de você ali. Mas, amado, as coisas de Deus não é assim. Amém? Amém. Terceira característica do servo de Deus: primeiro, santidade. Sem santidade ninguém vai me afastar de Deus. Segundo, fidelidade. Se você não for fiel a Deus, lascou-se. E a igreja, amado, está cheia de pessoas na igreja, mas cheia de pessoas infiéis ao Senhor. Terceira característica de um servo de Deus: obediência. Obediência. O que é que diz João 15, 10? Meu Deus. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Chega. Se vocês obedecerem, amados, há uma questão de nós para Deus, imposição de nós para Deus, de nós para Ele tem nada. E aqui ele está dizendo que se vocês obedecerem aos mandamentos de Deus, vocês permanecerão no amor dele, assim como eu tenho obedecido e também tenho permanecido no amor do meu Pai. E aí, cadê o amor? É um amor condicional, amor. Para que ele está falando isso aqui? Para o mundo? Não! Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou o seu Filho. Por isso, Jesus é a expressão do amor de Deus. Só, amados, que tem um princípio aqui colocado. Uma condição. Ele está falando aqui para os discípulos dele, para a igreja, porque o mundo não permanece no amor de Deus, mas no mundo, amados, permanece o que? A misericórdia. Amados, você não pode mais viver pela misericórdia, você já viveu pela misericórdia de Deus, você já viveu pela misericórdia de Deus. Porque ele não estou pela misericórdia, estou pela misericórdia, então estou para o mundo, porque o mundo, o Senhor está agindo de misericórdia, por isso que ele não veio ainda o mundo e julgar o mundo, é pelas misericórdias deles. Mas agora, amado, você passou agora, saiu dessa condição, e agora você está vendo o amor de Deus. A misericórdia de Deus, amados, é uma condição para as pessoas que estão vendo totalmente contrário à vontade de Deus, e Ele não ainda desceu fogo do céu por misericórdia, mas você não é para viver assim. Você é para viver, amados, permanecendo no amor de Deus, mas isso é uma condição, se você permanecer aonde? Na palavra. É aquele homem que construiu sua casa na rocha, né? Mas Jesus disse, só ouvir a palavra, mas não praticar. Cadê a prática da palavra com o povo de Deus? Se não lê a Bíblia, se não estuda a palavra de Deus, se não come do rolo, se não come do pão diário, como que vai obedecer a palavra de Deus e viver por ela? Não vai. Deuteronômio 28, gosto muito dessa passagem de Deuteronômio, gosto demais dele. Verso 1 ao 6, bota aí. Mas exatamente falar daquilo que eu estou falando aqui para vocês, sobre uma condição. Se vocês obedecerem fielmente, característica do servo de Deus: segunda, fidelidade. Primeiro, santidade. Terceira, característica do servo de Deus: obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, o porá acima de todas as nações da terra. Segura aí. Agora, quem quer receber bênção? Todo mundo levanta. O Maria ministrou aqui. Quem que não quer receber bênção de Deus? Só doido que não quer. Mas tem uma coisa:
as bênçãos de Deus é condicional. Se vocês obedecerem fielmente e tiverem cuidado, cuidadosamente, para esse povo de chato. Você conhece os 10 mandamentos? Chegou um rapaz evangelizando numa praia, acho que foi no Rio, e ele chegou para um rapazinho, você está um momento aqui, só 2 minutinhos, e tal, você conhece Jesus? E tal, não sei. Aí você conhece o mandamento de Deus, não roubar, não matarás, não mentirás. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Já. Então você já infringiu o mandamento de Deus. Diz que infringe o mandamento de Deus, da condenação. Então, ele começou evangelizando aquele rapaz. Com o quê? Com os mandamentos. Que as pessoas acham que, quando você vai evangelizar, não roubo, não mato, não minto. Porque a Bíblia diz que não mente, já não está mentindo. É mentiroso. Porque a mentira faz parte do pacote do pecado. Tá? Aí, amados, é todos os mandamentos. A gente nem se preocupa em observar os 10 mandamentos. Ele está pregando na testa da gente os 10 mandamentos. Nem se preocupa com eles. Só porque Jesus resumiu em 2, mas ele continua valendo, porque Jesus não veio abolir a lei. Pelo contrário, ele disse: eu vim seguir a lei. Se vocês obedecerem cuidadosamente os meus mandamentos, o Senhor vai pôr o povo acima de todas as nações. Aí sim, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor seu Deus. Aí, amados, tem uma relação de bênção, eu não vou citar porque é muito grande, tá? Ele diz: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Tudo, a sua colheita, a sua entrada, a sua saída, em tudo. Agora, por quê? Porque você está dentro da condição de Deus. Você obedece os mandamentos, você é fiel, é cuidadoso nas coisas de Deus. Pensa no povo relaxado, ao povo de crente, é relaxado demais nas coisas de Deus. Os palavreados mudando ainda continua na boca. Enquanto que o judeu vai falar com Deus, tem que lavar a boca. Eles não profetem fora, só dentro da sinagoga lá dentro é que profetem o nome de Deus. Cuidado que eles têm. A gente diz tudo é no nome de Jesus. Não, irmão, pode se preocupar não, que amanhã no nome de Jesus eu estou lá, já sabendo que não vai. E chega a acontecer alguma coisa atrasada, nem justifica, mas no nome de Jesus. Não, diga o seu nome, vai ver. Se você falhar, a pessoa sabe que foi você. Amados, os judeus convertidos, ele não faz isso. E o que a Bíblia diz sobre isso? Não colocarás o nome de Deus em vão. Mas a gente faz isso. Rapaz, se preocupa aqui no nome de Jesus amanhã. Hoje de preguiça no outro dia. Juro, eu estou sem coragem. Eu não vou não. Mas diz que ia no nome de Jesus. Já pecou. E pensa em pecar, colocando o nome de Deus em vão. Coloque não. Porque sabe que eu venho aqui. Não, no nome de Jesus. Não, no nome de Jesus. Rapaz, está na boca direto. Você não sabe nem o que está dizendo. Virou costume, né? Marco dizer tudo no nome de Jesus. Colocar conta no nome de Jesus. Meu irmão chegou, mostrou o carro lá no estacionamento. Aí, comprei sem entrar no dinheiro, não, mas comprei em nome de Jesus. Eu digo: ele foi ele que disse que tu comprasse. Ele chegou e disse: pode comprar que eu pago. Cheguei aqui no comércio aqui, tinha uma moto lá, não sei o quê. Aí o dono do comércio, que é desviado, disse: rapaz, pessoal, realmente crente, chegou 2 crentes aqui, aí tua moto aí deu um tanto peso, aí o bicho não dá para, não, pai. A outra disse: não, pastor, não dá para ele, não, pai, te faz, no nome de Jesus vai dar certo. Ficou devendo. A pessoa disse para mim, aqui, disse para mim, um desviado. Mostrando que tem muito cuidado. Quando você for colocar o nome de Jesus nas suas atitudes, assuma a responsabilidade, não coloque na mão dele, não, viu? João 14, 21, gente, botei? Não, sim, João 14, 21, fechado. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amados, tem um louvor aí que eu vou te contar. Jesus é meu amado, amado e mestre. Te amo, estou queimando de amor, estou rasgando não sei o quê.
Sabe quem ama Jesus? Sabe o que é que faz? Ele não fala que ama Jesus, ele faz. Quem tem os meus mandamentos e obedece é o que me ama. Não obedece o mandamento do Senhor, não tem responsabilidade com as coisas de Deus, mas está cantando. Eu me amar, eu me rasgo de amor, estou queimando de amor. Deus está ouvindo esse louvor, de Deus, tem que cantar isso aí. Eu estou queimando de amor pelo Senhor. E eu falo com o Senhor, realmente com o Senhor, queimar de amor, sabe o que é? É fazendo a obra do Senhor lá no Oriente Médio. Aí joga você dentro de uma fogueira para negar Jesus. Aí tu realmente vai queimar. Se você decidir continuar Jesus, você vai queimar por amor ao Senhor. Você vai continuar firme e não vai negar Jesus. Mas esse negócio aqui que a gente vive, e quem me amou depois está negando Jesus, trocando um pelo outro, ficando nessa esculhambação. Que história é essa? Eu não canto isso não. Canto não, que eu não estou. Porque o que tem que realmente é viver, meu filho. É viver. Porque esse cantar é muito fácil, não? É bem fácil. Tem aqui, ó. Bota aqui na tribuna, você começa a cantar. Mas cante com o coração. Quem tem os meus mandamentos e obedece é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, está vendo? Aí fica que Deus é amor, porque Deus é amor, uma vida prostituta, uma vida desmantelada, um pé na igreja, um pé no mundo, mas Deus é amor, porque Deus não, porque Deus ama todo mundo, não, Deus não rejeita não, o cara disse isso para mim. Eu fazendo um serviço para ele disse que ele não, o pessoal, os crentes dizem isso, que Deus vai queimar, você quer dar mais Deus é amor e tal. Ele morreu de câncer. Mas não confessou o nome de Jesus. Mas estava dizendo para mim, não, porque Deus é amor e tal, com uma vida pobre. Morreu de câncer. Três características de um servo de Deus. Primeiro, santo. E sabe que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Segunda característica do servo de Deus, fiel. Fidelidade. E a fidelidade, amados, de você para Deus, sabe qual é? É para com seu irmão, é para com seu cônjuge, é para com seu amigo, sua esposa, seu professor. E onde você anda, amados? Que as pessoas digam, esse crente é um crente fiel. E todo mundo confia no crente fiel. Todo mundo deposita a sua confiança no crente fiel. E a última característica, obediência. Se vocês obedecerem fielmente os meus mandamentos. Aí sim, Deuteronômio aqui, porque é extensa, a lista de bênção, mas queremos receber bênção sem ser fiel ao Senhor, sem obedecer a Ele, e pior, sem santidade. Amados, a nossa santidade vai ser confrontada todo dia. Cuidado com aquilo, amados, que você acessa aqui, ó, mesmo ladrão de santidade. Todo dia tem uma proposta em você, para você negar a Jesus, para você negar a sua santidade, para negar a sua fidelidade, para você colocar em prática aí a desobediência. Quando o Espírito Santo diz, sai fora disso aí, não entra nisso aí, não dá para você isso aí. Mas uma igreja mais de hoje, isso aí, igreja secularizada, que muito pastor, só não estou dizendo isso não, faz esse tipo de negócio. Mas eu espero, amados, que essa igreja, ela possa realmente ser uma igreja fiel ao Senhor, porque é essa igreja que Jesus veio buscar, a igreja que é fiel, uma igreja que é obediente, e uma igreja onde a santidade faz parte, amados, do seu brilho. Amém? Amém. Ficar de pé.